Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Tudo bem? Sou eu aqui mais uma vez, professor Jair Bueno, diretamente dos estúdios da Vila Gumercindo, para mais uma aula de matemática. Pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. Vou falar hoje sobre radiciação e propriedade de radiciação, ok? Pega seu caderno aí, pegue suas anotações e vamos embora para mais um encontro de matemática. Vamos lá, pessoal? Então, nós vamos começar falando sobre radiciação. O que é radiciação e como nós vamos trabalhar? Vamos trazer aqui alguns nomes. Eu acho que às vezes é importante guardar, mas para vocês saberem, ó, esse que passa aqui é chamado de índice, o símbolo é o radical e o que está dentro do radical é o radicando, ok? Por exemplo, raiz quadrada de 9. O que é muito importante? Quando não tiver radical ou índice, entende-se que o índice é 2. Para todos os outros, ele vai estar sendo indicado, ok, pessoal? Então, raiz quadrada de 9 é 3. E só retomando um pouquinho de raiz, que nós já falamos em outra aula, aqui é só as propriedades. A raiz quadrada, sei lá, de 144. Nossa, professor, eu não lembro. Como que eu faço para descobrir? Você vai lá no canto do seu caderno e você vai fazer a decomposição do 144. Lembra da aula de decomposição? Vai decompor em fatores primos. 144 dá por 2, dá 72. Dá por 2, dá 36. Dá por 2, 18. Dá por 2, dá 9. Dá por 2. Opa, desculpa. 9 não dá por 2. Aí foi o fui no ritmo, né, do 2, 2, 2, 2. 9 não dá por 2. Qual é o próximo primo? Dá por 3, dá 3, dá por 3 e dá 1. Então, como é raiz quadrada, você vai pegar dois termos. A cada 2, você tira um termo igual. A cada 2, você tira um termo igual. A cada 2, você tira um termo igual. Então, a raiz quadrada de 144 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. A raiz quadrada de 144 é 12. Ok, pessoal? Relembraram o que é raiz? E uma coisa é muito importante. Por exemplo, raiz quadrada, quando o índice, vamos chamar o índice n, quando ele for par, raiz quadrada, tá? Quando o n for par, raiz cúbica, seja lá o que for, de menos um valor qualquer, menos x. O que acontece? Ele não existe, ok? Ele não existe no conjunto dos reais. Ele não existe nos reais. Só vai existir lá no conjunto dos complexos. Se você já entendeu bem essa aula, já passou por essa aula, só está retomando ela novamente, vai para a aula de complexos para você entender quando que vai existir a raiz de índice par. Mas se o n for ímpar, e vocês forem fazer uma raiz enésima, lembrando que o n tem que ser ímpar, de menos x, ela vai existir e vai ser menos alguma coisa, se você conseguir decompor, tá? Não importa. Nós vamos ter um exercício aqui no final bem interessante. No final vai ter um exercício bem interessante de raízes, que é simples, mas eu vou dar uma tacada aí para vocês não esquecerem algumas coisas que a gente geralmente esquece. Ok, pessoal? Vamos lá. Então agora nós vamos começar agora com as propriedades. Olha só a nossa primeira propriedade. Se a gente tem dois números se multiplicando dentro da raiz, o que acontece? Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9. Quanto que dá isso? 4 vezes 9 é 36. E a raiz de 36 é 6. Ok.
Mas o que que você poderia fazer também na multiplicação? Você poderia separar a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Ok, pessoal? Então, a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Chega no mesmo resultado. Mas, professor, nesse caso não adianta, não é mais fácil tudo. Sim, pessoal, vem cá. Nós estamos trabalhando a propriedade e não se é mais fácil resolver exercício ou não. E por que que nós trabalhamos a propriedade? Para vocês falarem, olha, eu já conheço essa maneira, de vez em quando vai ser mais fácil resolver direto, de vez em quando vai ser mais fácil usar a propriedade. Então, é importante vocês terem várias ferramentas para vocês verem qual é melhor para cada momento, ok? Por exemplo, eu vou trazer, uma vez eu lembro que eu levei em sala de aula, esse exemplo aqui para o aluno, e eles estavam com a raiz quadrada, tá? Ou então pode trabalhar a raiz cúbica, de 1.600. Quando o aluno está aprendendo raiz quadrada, lógico, é lá no oitavo ano, né? Não sei que série que você está, ou para que você está vendo essa aula, qual o objetivo, né? Concurso, vestibular, seja lá o que for. O aluno vai decompor o 1.600. E decompor o 1.600, ele dá um bom trabalho, certo, pessoal? Que ele vai ter ali pelo menos 8 fatores. Acho que são 8 fatores exatos. Então, o que que você pode fazer com 1.600 se você não souber decompor? Você separa como 1.600 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes 100, certo? Então, você sabe que a raiz de 1.600, você pode fazer separadamente as raízes de 16, pegar esse resultado, fazer vezes a raiz de 100. Eu faço passo a passo aqui só para ficar mais organizado para vocês, tá? Então a gente sabe que a raiz de 1.600 vai ser 4 vezes 10. Então a raiz de 1.600 a gente conclui que é 40. Lógico, se você já está vendo isso há muito tempo, para você é fácil dividir e fazer de cabeça. Mas nem sempre é o que acontece. Então, a gente traz aqui a propriedade que quando você tiver os o radicando se multiplicando, você pode separar eles da raiz, ok? E depois, análogo a ele, vem a outra propriedade, que é se eu tiver divisão. Quando você tiver divisão, por exemplo, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada, vamos colocar aqui de 20, tá? Ou vocês podem escrever assim, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 20. Eu marquei ela de maneira diferente da outra, tá? Mas vocês vão ver que dá para fazer analogia com a anterior. Você pode juntar elas. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 dividido por 20. Ou trazer aqui dentro. Então, isso daqui, se você simplificar o 5 e o 20, dá para simplificar por 5, né? Vai dar 1/4. Raiz quadrada de 1/4. E daí a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 20 vai dar meio. Professor, eu não posso fazer de outra maneira, fazendo a decomposição? Pode. Se você pegar aqui, ó, raiz quadrada de 5 não tem que fazer, é raiz quadrada de 5 mesmo. Se você decompor o 20, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5. Ó, pega o 20 e decompõe, né? Dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Ó, aqui eu tenho um parzinho que sai da raiz e esse daqui não vai sair, certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz de 5. Você pode simplificar esse raiz de 5 com esse raiz de 5, né? Então vai ficar 1/2. É outra maneira de fazer também e a gente aplica a propriedade. Quando os radicais estiverem se dividindo, vocês podem separar eles, ou ao contrário, se eles estiverem separados, vocês podem
juntá-los. Lembrando que b tem que ser diferente de zero. A gente não pode ter o zero no denominador. 11º mandamento da matemática, né, pessoal? Não dividirás por zero. Vamos lá. Daí a nossa próxima propriedade, ela traz potência de raiz. Por exemplo, qual que é a raiz cúbica, sei lá, de 8 elevado ao quadrado? Você pode resolver aqui, raiz cúbica de 8 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Mas outra maneira também de você fazer isso, que é válida, você pode trazer esse índice aqui para dentro. É a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Professor, mas nesse caso não vai ficar mais fácil. Sim, pessoal. Segue naquela toada que eu falei para vocês, que nós estamos trabalhando a propriedade para vocês aprenderem e ver qual facilita mais. Raiz cúbica de 64. Qual é a raiz cúbica de 64? 4. Ok? Então, o que a gente traz aqui nessa propriedade para vocês? Que o expoente pode estar tanto fora da raiz, quando você jogar ele para dentro ali do radicando. Não vai mudar em nada, tá? Não vai mudar exatamente em nada. E vocês vão ver isso. Tenta lembrar da aula da propriedade de potência, que tem uma analogia bem interessante. A outra propriedade que nós trazemos para vocês é índice de índice. Índice de índice. Lembra potência de potência? Você vai usar a mesma ideia, tá? A mesma ideia. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada da raiz cúbica? Vamos pegar o 64 que a gente acabou de ver. De 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, quanto que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Quando não tem nada aqui, é 2, não é, pessoal? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma raiz só, porque é raiz de raiz, e colocar aqui, ó, fazer 2 vezes 3, fazer eles se multiplicarem, de 64. Então, você vai falar qual é a raiz sexta de 64. Nossa, professor, mas raiz sexta? Pessoal, vai lá, ó, decompõe 64. Lógico que aqui dá mais trabalho, né? Mas só para vocês verem que é a mesma coisa. Dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem que juntar cada 6, ele sai uma vez. Então, a raiz sexta de 64 é 2. Ok, pessoal? Você vai multiplicar esses dois termos. Então, quando você tiver índice de índice, e pode ser vários, tá, pessoal? Pode ser, ó, raiz de índice A, da raiz de índice B, da raiz de índice C, de x. Em vez de tirando uma por uma, você pode fazer A vezes B vezes C, esse vai ser o índice, da raiz de x. Nada impede. E também você pode separar isso se for mais fácil. Por exemplo, vamos pegar aqui a. Vamos pegar esse 64. Raiz sexta de 64. Putz, eu não sei quanto que é a raiz sexta de 64. O que você pode fazer? Dois fatores que multiplicados dão 6 é 2 e 3. Então você pode fazer aqui, ó, raiz cúbica. Professor, mas você fez diferente do que estava antes. Não tem problema, pessoal, porque a ordem dos fatores no interno não altera o produto. Da raiz quadrada de 64. Então, a raiz sexta de 64 é uma outra maneira de você resolver, tá? Vai ser a raiz cúbica. Qual que é a raiz quadrada de 64? Que número vezes ele mesmo dá 64? 8. Então, a raiz sexta
de 64 é raiz cúbica de 8, 2. Ó, chegamos no mesmo resultado. E é importante vocês saberem fazer e saberem manipular isso por causa de alguns exercícios. Vocês vão ter exercícios aí de vestibulares que essa manipulação ela é extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante. Vamos lá para a nossa próxima propriedade. Olha lá, quando você tiver um fator comum, tanto no índice quanto no fator. Por exemplo, a raiz sexta de 2 elevado a 12. Não, tá bom. Não, vou fazer um outro número aqui para ficar mais tranquilo pra gente, que esse aqui a gente já sabe fazer, esse aqui é bem mais tranquilo. Depois eu retomo esse aqui. Esse é mais fácil. Raiz sexta de 2 elevado a 12 vai ficar 2 elevado ao quadrado, tá? Vou fazer ele, depois eu faço outro. Raiz sexta de 2 elevado a 12. Não dá para dividir esses dois pelo mesmo termo? Por 6. Então, se esse divide por 6, fica 1. Não existe raiz primeira, então ele some. E aqui vai ficar 2 ao quadrado. Então, a resposta disso vai ser 4. Mas e quando fica com raiz? Observe. Vamos fazer aqui em cima. Raiz 8 elevado ao cubo. A raiz nona de 8 elevado ao cubo. Concorda que 9 e 3 dá para dividir, dá para simplificar pelo mesmo número? Por 3, né? Então, 9 dividido por 3 fica 3. Vai ficar a raiz cúbica. E 3 dividido por 3 dá 1. De 8 elevado a 1, que é 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, quer dizer, você não precisa fazer 8 vezes 8 vezes 8, certo? Que daria 512. Você pode só simplificar os índices. Então, pessoal, quando vocês tiverem maneira de poder simplificar o índice com o expoente, ó, você simplifica esse com esse e vai sobrar esses senhores aqui, ok? Espero que esteja tranquilo para vocês. Se tiver alguma dúvida, escreva para a gente, fiquem à vontade, tá? Agora vamos lá, raiz P de A elevado a N. Aqui é para a gente lembrar do que a gente já trabalhou em potência. Então, se você tem a raiz, isso vai aparecer em alguns exercícios, tá? A raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, qual é a outra maneira que eu posso escrever isso? Lembra do sol e da sombra que vocês viram lá em propriedade de potência, festa da raiz? Isso é a mesma coisa de 2 elevado a 2 terços, né? A raiz vira vira o expoente. Ok, pessoal? Ou se você tivesse x elevado a a sobre b, isso vai virar raiz b de x elevado a A, ok? Então, nós trazemos isso aqui nessa propriedade para nós, certo? Então, agora, vamos retomar o que nós vimos? Vamos lá, pessoal. O que nós vimos até agora? Opa. Nós vimos multiplicação dos radicandos. Nós também vimos quando tiver divisão de duas raízes com o mesmo índice. Nós também vimos quando tiver expoente de uma raiz enésima qualquer. Nós também vimos raiz da raiz enésima da raiz P, não importa de qual índice seja. Vimos também quando o índice da raiz e o expoente do nosso radicando tem o mesmo fator comum. Vai tentando lembrar o que faz em cada um, daqui a pouco eu vou trazer. E nós vimos também, quando tem uma raiz normal, como transforma essa em potência. Isso tudo foi o que nós vimos. Ok, pessoal? E olha aqui está o nosso resumo. Ah, só o último não apareceu bem aqui por causa da minha câmera, então eu vou escrever ele aqui para vocês, ó. Raiz P
de A elevado a M é a mesma coisa A elevado a M sobre P. Vira uma fração, na verdade, pessoal? Ok? Então, agora que acho que é a melhor hora, né, para a gente treinar, que é a hora dos exercícios. Pessoal, então vamos lá. Se você já retomou toda essa parte, anotou, fez as anotações, se está tudo ok, vai para o exercício. Se alguma parte ainda sobrou dúvida, volta lá, assiste, para depois seguir para os exercícios. E uma dica nos exercícios. Vocês que estão assistindo essa aula assíncrona. Quem quiser, lógico. Vê o primeiro exercício, terminou de ver o enunciado do primeiro exercício, eu li junto com vocês. Se vocês quiserem, nem deixa eu ler, porque você ler para você fazer a interpretação é a melhor parte, tá? Mas se você quiser, tá no começo ainda, deixa eu ler, eu faço a interpretação, aperta o pause antes de eu começar a fazer a resolução, tenta fazer sua resolução, deixa a sua resolução errada, ok? Deixa a sua resolução errada e depois segue para os exercícios, ok? Vamos lá então, vamos para os nossos exercícios, que a nossa querida Liz ali está se preparando para fazer os exercícios dela também. Olá, pessoal! O exercício da PUC do Rio de Janeiro. Quanto vale 1 sobre raiz de 2 menos 1? Retomando a nossa aula de racionalização, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente não pode ter raiz no denominador. Então, se está raiz de 2 menos 1, a gente tem sempre que multiplicar isso pelo seu conjugado. Quem quer ser o conjugado? É o mesmo termo, só que com o sinal invertido aqui. Se aqui está mais, você multiplica por menos. Se aqui está menos, você multiplica por mais. Então, ó, vou multiplicar por raiz de 2 mais 1 em cima e multiplico por raiz de 2 mais 1 embaixo. Por quê? Nós já vimos isso lá na aula de fração. Se, se a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo fator, não altera o meu resultado. Ele altera a maneira que eu escrevo, mas não altera meu resultado, tá? É igual eu falar 10 dividido por 2, ou raiz quadrada de 25, ou raiz cúbica de 125, os valores sempre são o mesmo, certo? Então vamos lá. Como em cima vai multiplicar por 1, vai ficar a raiz de 2 mais 1. Embaixo, quando eu tiver produto da soma pela diferença, né, aula de produtos notáveis, vai fazer o quê? O quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de 2 é 2, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Então isso aqui vai ficar a raiz de 2 mais 1 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então a nossa resposta vai ser raiz de 2 mais 1. Olha só a alternativa B, raiz de 2 mais 1. Ok, pessoal? E aí, o que acharam desse exercício? Bem tranquilo, né? A gente tem que lembrar mais da parte da racionalização. Vamos para o próximo? Agora, olha o próximo exercício. Esse exercício é muito interessante. Se você quiser, já aperta o pause já para você ler sozinho. Senão eu vou ler, vou dar algumas dicas aqui e vou começar a fazer. Porque tem uma setezinha aqui que a gente sempre roda às vezes, ok, pessoal? Então vamos lá. Quem quiser já dá o pause e eu vou seguir aqui para a galera que vai continuar. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, um macete que é muito importante. Por quê? Eu vejo muitos alunos, hora de fazer isso, ó, raiz quadrada, né? De, vamos colocar aqui, menos 3 elevado ao quadrado. O aluno corta esse com esse e deixa a resposta menos 3. Mas olha o risco. Quando a gente tá falando só da raiz quadrada, né? Não estamos falando dentro de uma equação ou de uma função. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, concorda que eu posso resolver primeiro o que está lá dentro? Quanto que é menos 3 elevado ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. E a raiz quadrada de 9 é 3 positivo. Então, cuidado, ó. Isso daqui altera toda a sua resposta. E tem um detalhe, eu já vou dar um spoiler aqui.
Aqui tem menos meio e aqui tem mais meio. Então, tem o falso distrator caso você erre ali, pessoal. Muito cuidado. Então, vamos lá para a nossa resolução. Eu vou resolver aqui primeiro. Menos π elevado ao quadrado é π elevado ao quadrado. Depois eu vou tirar a raiz quadrada disso. Professor, mas já podia tirar direto? Pode, mas toma cuidado para não errar com o sinal. Menos. Aqui, olha só de novo, ó, para cometer o erro aqui. Quanto que é menos π ao quadrado? É menos π vezes menos π, que vai dar mais π ao quadrado. Ok? Só coloquei aqui para a gente fazer o jogo de sinal, mas nem precisa. Olha aqui, ó, dá para a gente simplificar. Lembra a propriedade que a gente viu? Ó, simplifica os 2 por 5. Daqui vai ficar mais π ao quadrado. Tudo isso dividido por 2π. Raiz quadrada de π ao quadrado, agora sim, ó, posso simplificar isso por esse, não posso? Vai sobrar π. Olha só, se você corta aqui, ó, que não pode fazer, ia sobrar menos π. Entenderam, pessoal? Agora aqui, ó, mais com menos, menos π quadrado. Professor, pode juntar π com π quadrado? Não, pessoal, lembra do x com x quadrado? A gente não junta eles, né? Pega uma equação de segundo grau. X quadrado menos x, a gente não faz essa operação. Mais π ao quadrado, tudo isso dividido por 2π. Menos, devo π quadrado, tenho π quadrado, cancela. Não cancela? Vou continuar aqui do lado aqui. O que nós temos, ó? π dividido por 2π. Olha só, dá para simplificar os dois. Ó, e cuidado aqui, ó, você tem um falso distrator, 1 sobre 2π. Tem gente que acha que pode dar isso aqui. Cuidado. Dá para simplificar os dois, em cima vai sobrar 1, né? Então minha resposta vai ser 1 sobre 2. Positivo. Alternativa E. Lembra que eu falei para você do falso distrator aqui? E muitas vezes acontece do falso distrator vir antes. Ok, pessoal? E aí? O que acharam desse exercício? E esse exercício é bem interessante, porque, nossa, π elevado ao quadrado mais raiz quinta de π elevado a décima. Professor, eu não sei fazer isso. Esquece, pessoal. Todo mundo gravou e vou apagar aqui. Ó. Se tiver muito difícil assim para vocês com π, uma dica aqui do professor: substitui o π por x. No lugar do π você coloca x, porque parece que é difícil que é π. Ó, no lugar do π você coloca x e no lugar do π você coloca x. Olha como vai ficar. Raiz quadrada de menos x ao quadrado menos x elevado ao quadrado mais raiz quinta de x elevado à décima dividido por 2 vezes o x. Ah, professor, eu posso substituir por um número? Pode, sem problema nenhum. Você pode substituir por um outro número qualquer. Substitui aí, sei lá, pelo número 2. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, pessoal. Ok? Então, não se assustem com as incógnitas. Vai ter um de φ. O próximo exercício aí vai ser difícil. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Vamos lá para o próximo exercício. Ah, já é o próximo já. Pensei que tinha mais um antes. A razão áurea, ou número de ouro, é definido pelas maneiras diferentes que aparecem em várias construções da natureza e humana. Esse número geralmente é denotado por φ, que é uma letra grega, φ, e tem como valor raiz de 5 mais 1 sobre 2. Tá. Em várias situações é mais interessante, então quer dizer que é mais usual, o inverso multiplicativo. Então, o que é o inverso multiplicativo? 1 sobre φ. Então, ele está falando, se φ vale raiz de 5 mais 1 sobre 2, quanto vale 1 sobre φ? Não é só inverter, professor? É, porque 1 sobre φ não é a mesma coisa de φ elevado a menos 1? Isso vai ser 1 sobre φ, não é que a gente está procurando? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer raiz de 5 mais 1 elevado a menos 1. Ah, professor, então é simples, vai ficar 2 sobre
Raiz de 5 mais um e acabou o exercício. Sim, vamos lá na alternativa. Não tem. E se é uma questão aberta, pessoal, se é uma questão aberta de um concurso, de um vestibular, vocês não podem deixar assim. Por quê? Lembra do nosso primeiro exercício lá da PUC e RJ? A gente tem que racionalizar. Você nunca pode deixar raiz no denominador. Então, raiz de 5 mais um, para racionalizar, você multiplica pelo seu conjugado, que é raiz de 5 menos um. Você multiplica por raiz de 5 menos um no denominador, multiplica por raiz de 5 menos um no denominador. Aqui você pode fazer a distributiva, mas eu só vou deixar indicada a multiplicação, porque eu sei que depois vai dar para simplificar. Professor, mas se eu não souber, deixa indicado aqui, em vez de sair fazendo a conta, para ver se você consegue simplificar, porque depois você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Não sai fazendo a distributiva. Eu posso colocar 2 raiz de 5 menos 2? Pode, mas não acho que isso seja tão interessante, porque depois você vai ter que trabalho inverso. Mas se eu precisasse fazer isso, tudo bem, você não perde, tá? Dividido, o que a gente faz aqui? O quadrado do primeiro, quanto que é o quadrado de raiz de 5? 5. Menos o quadrado do segundo, quanto que é o quadrado de 1? 1. Ah, tá vendo, pessoal? Ó, por isso que a gente... Então aqui vai ficar o quê? 2 que multiplica raiz de 5 menos 1. Fecha parênteses. Embaixo vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Ó, posso simplificar os 2 por 2, né? Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Então, o que ficou em cima? Raiz de 5 menos 1, tudo isso sobre 2. Esse é o inverso multiplicativo de φ. Isso é a mesma coisa de 1 sobre φ. Parece difícil, mas ele é trabalhoso, né? Olha só a alternativa C. Ah, cuidado com a alternativa D, hein, pessoal? Muito cuidado. Ela é louca para fazer a gente errar nisso daí. Ah, e também sempre vai ter raiz de 5 mais um sobre 2. Olha a alternativa B. Porque às vezes o aluno acha que é só inverter, depois vai ficar ele para cima e outro para baixo. Só que não é, né? É pelo negativo dele. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilos até aqui? Estão entendendo? Espero que esteja sendo bem útil para vocês. Opa, essa aula. Vamos lá, agora. Assinale o que for correto. Da Universidade Estadual do Maringá, que aqui você vai fazendo qual é a correta e você faz a soma. E tem alguns exercícios bem interessantes aqui, tá? Para você poder provar. Olha o primeiro. Raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2 é 2 menos raiz de 2? Como que eu provo isso? Pego esse termo aqui e racionalizo ele. Professor, poderia levar ao quadrado também? Poderia, mas eu vou usar essa tática no próximo. Então, eu vou pegar aqui, ó, raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar pelo conjugado. Vai multiplicar por 1 menos raiz de 2 embaixo, 1 menos raiz de 2 em cima. Aqui eu já vou multiplicar. Professor, eu posso só deixar indicado? Pode. Se você quiser deixar só indicado, como eu falei, ó, vai ficar raiz de 2. Aqui embaixo não vai ficar raiz, né? Para multiplicar. Então, por isso que aqui você já pode já fazer a multiplicação. Mas ó, se você quiser deixar só indicado, embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, 1, menos o quadrado do segundo. Quadrado de raiz de 2, 2. Então, aqui, ó, fazendo a distribuição lá em cima, vai ficar raiz de 2 menos 2, tudo isso dividido por menos 1. Ah, mas se é menos 1, eu posso fazer jogo de sinal, né? Pode. Então, isso aqui vai ficar mais com menos, menos raiz de 2, menos com menos, mais 2. Opa, 2. Olha só, temos a nossa resposta aqui, né? Só está invertida, só você colocar 2 menos raiz de 2. Então, a 1 é verdadeira. Aqui nós temos que ver se todos são verdadeiros ou falsos.
Ok, pessoal? Só vou apagar aqui para a gente poder ter mais espaço e depois a gente vai colocando. Então, A1 é verdadeira. Vamos ver se a 2 é verdadeira. Raiz de 7 igual a 2 mais raiz de 3. Claramente não é. Quer dizer, não sei se todos conseguem ver que é claramente. Você não pode separar como. O que ele está querendo trazer aqui? Um erro comum que a gente traz. Raiz de 7 é igual a raiz de 4 mais a raiz de 3. E a raiz de 4 é 2 mais raiz de 3. Então tá certo, professor. Não, pessoal. Professor, mas você não falou que poderia. Se fosse multiplicação, se fosse 4 vezes 3, por exemplo, a raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 3. Mas na soma isso não dá. E muitas pessoas cometem esse equívoco. Por isso que eles trazem. Então aqui você vai fazer o quê? Eu posso elevar ao quadrado de um lado, é uma equação, não é? E eleva ao quadrado do outro. Elevado ao quadrado desse lado vai ficar o quê? 7. E elevando ao quadrado do outro lado, lembra que isso aqui é 2 mais raiz de 3 que multiplica 2 mais raiz de 3. Ou produto notável. O quadrado do primeiro, 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, mais 3. Olha só, então, 7 é igual, 4 mais 3 vai dar 7, mais 4 raiz de 3. Cancelando os dois 7 dos dois lados, eu tenho que 0 é igual a 4 raiz de 3. E isso daqui nós conseguimos provar porque isso aqui é um absurdo. Isso não pode ocorrer. Então nós provamos, por ser absurdo, que isso daqui é falso. Então essa alternativa não nos cabe. A gente não vai contar com esse daqui. Nós não vamos somar 2, ok? Vamos para a próxima. Deixa eu só apagar aqui. Ficou claro aqui para vocês, pessoal? Professor, mas poderia estar provando de outra maneira? Pode, gente. Você pode usar qualquer maneira, que eu acho que essa maneira foi interessante. Por exemplo, vou trazer outras maneiras interessantes também para vocês provarem, tá? Olha a próxima. Raiz sexta de 9 é igual a raiz cúbica de 3. Então eu posso falar que raiz sexta de 9, aplicando a propriedade, isso não é a mesma coisa que raiz sexta 9, se eu decompor o 9, não é 3 ao quadrado? É. Então, posso falar que a raiz sexta de 9 lembra pelaquela propriedade de simplificar índice e potência? Dá para simplificar os dois por 2, né? 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Então, raiz sexta de 9 é a mesma coisa de raiz cúbica de 3. É verdade. Então, esse daqui também é verdadeiro. Ok, pessoal? Vou escrever o próximo aqui embaixo, depois eu apago para fazer o último aí, porque o último ele é bem interessante e eu vou trazer várias propriedades aí para a gente poder abordar ele, tá? Então, ó, deixa eu pegar. Opa, minha caneta fugiu aqui. Vamos lá. 2 elevado a 30. Tudo isso elevado a 30. Será que é a mesma coisa de 2 elevado a 100? Tudo isso elevado a 9? Aí você tem que voltar lá nas propriedades de potência. Potência de potência, a gente multiplica. 30 vezes 30 dá 900. Ou então você faz 3 vezes 3, 9, e copia os dois zeros no final. Lembra do macetezinho lá? E 100 vezes 9, 900. Então, acabamos de provar que 2 elevado a 30, tudo isso elevado a 30, é a mesma coisa de 2 elevado a 100, tudo isso elevado a 9. Isso é verdadeiro. E agora nós vamos para o último, que eu acho bem interessante. Dá para a gente brincar bastante aqui, lógico, se tiver tempo, né? Eu acho que esse último, ele é um exercício interessante para a gente treinar. Vai treinando várias propriedades e ver como que nós estamos na hora de estar desenvolvendo uma atividade. Mas olha o que ele está querendo provar. 24 elevado a 125 é igual a 8 elevado a 125 mais
16 elevado a 125. Se vocês lembrarem, nós sabemos que pelo último teorema de Fermat, tá? Nós temos que x ao quadrado, x, a elevado a x mais b elevado a x é igual a c elevado a x, não existe para x maior que 2, tá? Que não foi provado, foi uma das coisas mais novas aí provadas da matemática. Só existe para igual a 2. Mas isso é muito complicado, né? Então, uma outra maneira da gente poder trazer isso, porque o último teorema de Fermat é uma coisa que a gente às vezes acaba nem vendo em escola, na maioria dos casos, você pode tentar manipular. Olha só, 24 elevado a 125 é igual a 8 elevado a 125 mais 16, perdão, elevado a 125. 24, como eu já tenho um 8 ali, eu vou tentar escrever 24 com 8. 24. Daria para escrever com 2? Até daria, mas acho que daria mais trabalho, não precisaria. É 3 vezes 8. Tudo isso elevado a 125 é igual a 8 elevado a 125 mais 16. Não é 8 vezes 2 elevado a 125. Olha só, gente. Acho bem legal aqui esse trabalho aqui, porque a gente consegue ir desenvolvendo. 3 elevado a 125 vezes, que eu posso separar na multiplicação, lembra? Multiplicação das bases, 125 é igual a 8 elevado a 125 mais 8, nem precisa colocar esse parênteses aqui, não tem problema, elevado a 125 vezes 2 elevado a 125. Ok, pessoal? Então, vou reescrever mais uma vez aqui, ó. 3 elevado a 125 vezes 8 elevado a 125 é igual. Pode deixar 8 elevado a 125 comum, né? Vai ficar 8 elevado a 125, que multiplica 1 mais 2 elevado a 125. Não é interessante? Olha só, os dois lados estão multiplicando por 8 elevado a 125. Eu não posso cancelar? Então, quer dizer, 3 elevado a 125 é igual a 1 mais 2 elevado a 125? Não, né? Isso é um absurdo muito grande mesmo, porque aí você vai ter o 2 se multiplicando várias vezes, só vai somar 1. Não vai mudar nada, ali é o 3 se multiplicando várias vezes. Então, a gente conseguia provar que isso daqui é um absurdo. Então, no caso, essa questão aqui, ela é falsa. Como que você faz no... Então, você não vai utilizar ela. E daí, como que você faz nos vestibulares, tipo esse do Maringá? Você vai somar 1 mais 4, 5, 5 mais 8, 13. Daí você vai colocar sua resposta é 13. E aí o professor sabe, por exemplo, se você errasse só o 2, colocasse ele como verdadeiro, sua resposta seria 15. Se a gente for analisar, né, tipo assim, teoria de resposta ao item, ele errou uma coisa básica, tá? Se você não somasse o 2, mas somasse o 16, certo? Que ia dar 29. Ah, aí é uma coisa mais difícil, que é o último teorema de Fermat. Então é mais aceitável o aluno errar o 16 do que eu errar o 2, porque o 2 são erros básicos, ok? Pessoal, foi isso a nossa aula de propriedades de radiciação. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado dos exercícios que eu escolhi para vocês. Vou trazer mais aulas somente com exercícios. Muitas pessoas vêm pedindo isso, ok?
Então, é isso. Separa seu caderno, bons estudos, ok? E um beijo no coração para vocês. Até mais, gente. Valeu.